Olá, meu nome é Shirley Marilu, eu sou formada em Teologia, com pós-graduação em Filosofia da Religião. E o objetivo desse canal é compartilhar aquilo que eu tenho aprendido em teologia. E hoje eu quero começar compartilhando uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 13, que diz assim: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Provérbios 22, 13. O que eu aprendo com este versículo? Primeiro, esse versículo ele faz parte das advertências de Salomão sobre o comportamento humano. E ele critica a natureza da preguiça. O preguiçoso, ele inventa desculpas imaginárias para evitar fazer aquilo que ele precisa fazer, né? Para evitar sair para o trabalho, ele está procrastinando e ele evita, né, tomar certas atitudes que ele necessita tomar com desculpas que ele cria na imaginação dele. A desculpa do leão nas ruas, ela é altamente improvável. Eu estava estudando e eu vi o comentário de William MacDonald e ele diz assim que é improvável que tenha um leão no meio das ruas da cidade, né? É mais provável que se encontre um gato, um gatinho, mas não um leão nas ruas da cidade. O que eu aprendo com este versículo? Que o verdadeiro obstáculo, frequentemente, ele está dentro de mim, né? E não fora, no mundo exterior, né? Assim, a procrastinação e as desculpas infundadas, porque eu não saio porque tem um leão no meio das ruas e ele vai me pegar e vai me matar, né? Então são desculpas infundadas para aquilo que eu preciso fazer, né? E o que acontece? Isso impede o meu crescimento. Segundo, esse é um convite para superar desculpas autoproduzidas. Então, diante daquilo que eu preciso fazer e eu não quero fazer, eu crio desculpas. Primeiro, né, eu digo, ainda não é o tempo, a hora que for o tempo, eu vou fazer determinada coisa. Segundo, né, isso é muito difícil para mim. Uma outra desculpa, o que poderão pensar de mim, vão rir de mim. Uma outra desculpa muito frequente é a desculpa da idade. Isso é para os mais jovens, não para mim, com a idade que eu já estou. Terceiro, mas e se eu falhar? Né? O provérbio, ele nos ensina a agir e a assumir a responsabilidade superando essa preguiça. Né? Vamos dizer assim, a voz da preguiça. A palavra do Senhor em Provérbios 24, 16, eu vou ler só a parte A do versículo, diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Né? Então, mesmo grandes pessoas, elas caem ou hesitam, mas o seu diferencial está em se levantar e agir novamente. Uma coisa muito comum quando a gente lê biografia de pessoas que tiveram grande influência na sociedade foi a maioria das vezes que eles começaram um projeto e não deu certo, mas eles recomeçaram e recomeçaram e recomeçaram até conseguir concluir aquele projeto. Uma aplicação para minha e para a sua vida, né? O que eu preciso fazer? Primeiro, pequenos passos. Tem uma frase em inglês que é baby
steps, baby steps, passos de criança, pequenos passos, pequenas ações, elas criam movimento. O que eu não posso é ficar sem fazer nada, mas eu preciso tomar pequenas atitudes, fazer aos poucos, né? Segundo, ter metas realistas, né? Então, dividir grandes objetivos em pequenas tarefas. Não fazer tudo de uma vez. Por exemplo, nós que trabalhamos em casa, somos donas de casa, às vezes as coisas se acumulam em casa, né? Tarefas que a gente vai procrastinando, deixando para fazer, e aí a gente quer resolver e fazer tudo num dia só. Não, eu posso dividir aquela grande tarefa em pequenas tarefas, fazer um pouco por vez, né? Terceiro, ter uma autoestima positiva, né? Cada pequeno esforço, ele tem valor aos olhos de Deus. E quarto, ter confiança, né? A sabedoria judaica, ela nos ensina que dentro de cada ser humano tem a centelha divina. Então eu preciso confiar em Deus e colocar em prática aquilo que eu preciso fazer. Eu quero compartilhar com você um versículo que está em Josué, capítulo 17, versículo 18. Quando as tribos da casa de José, Efraim e Manassés, eles estavam, isso na terra prometida, eles já estavam ali na terra prometida, e a parte que coube a eles era um bosque, e eles ficaram com medo de desbravar aquele bosque, né? E olha, interessante o que Josué fala para eles. Ele diz assim, então, versículo 17. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, e grande força tens. Uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e pois que é bosque, corta-o. Só até aí. Pois que é bosque, corta-o. Esse versículo ele fala muito comigo, né? E Deus, ele quer ver a sua disposição em fazer as coisas que você precisa fazer, aquilo que você tem procrastinado, aquilo que você tem adiado na sua vida. Comece a fazer, né? Arregace as mangas, confie em Deus e vá à luta, vá fazer. Certo? Eu quis compartilhar esse versículo com você, né? E eu peço que venha, eu espero que em Deus, que venha abençoar a sua vida, falar grandemente ao seu coração, como tem falado ao meu, né? E eu não posso deixar de pedir que você se inscreva no meu canal, ative o sininho e dê um like, porque isso vai me ajudar a movimentar o meu canal, ok? Então, até o próximo vídeo. Fica com Deus.